as normas do direito societário, por mais que elas tenham esse viés de dar dinâmica às relações, né, de dar efetivamente a dinâmica empreender a dinâmica empresarial naquelas relações, elas, ao serem aplicadas, né, ou ao serem terem sua aplicação no âmbito das relações familiares, e aí falando especificamente, você constituir uma sociedade, né, uma sociedade empresária, onde ali, como sócios daquela empresa, existem herdeiros entre si, familiares, parentes, você pode esbarrar nesses pontos de tensão entre as normas de direito societário, que são muito mais fluidas, que buscam que aquela relação se dinamize, com normas de direito de família, que tem esse caráter cogente, essencial, pelo menos do ponto de vista, no que tange ao princípio, a proteção da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, eu acho que com relação ao direito de menor, direito dos hipossuficientes, não há como se transigir assim livremente, né? Eu acho que a Constituição ela prevê e ela preconiza uma certa proteção. Mas agora, será que entre maiores, capazes, as pessoas sabendo, entendendo o que estão dizendo, será que não seria possível não ver essa fluidez do direito societário ser maculada ou ser brecada por esses aspectos protetivos da norma do direito das famílias? E aí surgem os grandes problemas, porque, a julgar pela legislação que temos hoje, muito embora tenhamos a nossa Constituição, que é mais vanguardista, né? Eu nem sei se é correto falar vanguardista, né? Se é vanguardista é porque está na frente, que é vanguardista com relação ao Código Civil, muito embora seja de 88, mas ela não resolve todos os problemas. E aí, às vezes, os clientes, os particulares, ficam tentados, adentro, por exemplo, da dinamicidade do direito societário, tentar contornar aí essas normas tidas de caráter cogente que limitam a autonomia da vontade. E aí que mora o perigo, porque você pode estar utilizando de um remédio que, na verdade, em vez de ajudar, vai atrapalhar. E aí que vem aí as holdings, que a gente já falou muito disso aqui. Muito não, né? A gente já falou, mas que é sempre bom falar mais. É aí que vem a pejotização do direito das famílias. Eu gosto desse termo, né? Melhor do que hold, que é pejotizar, trazer ali, né? É muito parecido com aquele fenômeno lá do direito do trabalho, que traz, né, os aspectos fluidos, dinâmicos do direito societário para tentar excluir direitos sociais no âmbito das famílias, trazendo direito societário para tentar, às vezes, excluir, às vezes, deliberadamente, de forma errada, burlar a ordem de vocação hereditária, burlar a legítima, burlar regime de bens, de maneira inapropriada, beneficiar um herdeiro em detrimento a outro, né? E isso não pode, de maneira alguma. Você vai estar sujeito a lá na frente ter uma nulidade declarada, uma nulidade decretada, né? Enfim, é tudo que, e além do mais, no serviço de consultoria, é tudo que o advogado não quer, ou pelo menos não deveria querer, né? Quando você faz lá um planejamento sucessório e patrimonial, e o advogado às vezes orienta de criar ali uma pessoa jurídica para colocar ali os herdeiros como sócio, e aí cria uma estrutura societária, e aí vende a ideia que vai ser assim ou assado na hora de uma eventual partilha, e aí o autor da herança falece, e de repente os herdeiros se veem envolvidos numa situação muito mais constrangedora, né, do que eventualmente estaria se não tivesse tido aquela pessoa jurídica. Porque, e aí, meus amigos, eu quero ressaltar, tudo é muito dinâmico, né, nas redes sociais, principalmente. O fenômeno que tem acontecido, e vocês podem observar o que eu estou falando. Quem está aqui comigo há mais tempo vai referendar o que eu estou dizendo. Na mesma proporção que surgiu aquela escalada de que hold vai resolver, tem surgido agora um movimento de pessoas, de colegas, aí, com todo o meu respeito, que tem falado, não, a holding não serve para tudo, que a holding, né, e que tem minha concordância, e quem está aqui comigo desde o início sabe disso, né, essa pejotização, para não ficar falando holding, porque de holding muitas vezes não tem nada,
não só não resolve tudo, como às vezes cria mais um problema. Então, primeira coisa, quando você vai ter que ter uma sociedade entre herdeiros, é pensar no regime de casamento daqueles sócios. Porque, eventualmente, por mais que você crie e possa criar mecanismos para impedir que amanhã ou depois você tenha um sócio indesejado, a ex-mulher, que sejam os filhos do falecido sócio, enfim, por mais que você possa ter esses mecanismos, e existem esses mecanismos, o artigo 1028 do Código Civil traz lá, né, as possibilidades, e você pode criar a sua possibilidade dentro de certos limites legais, é óbvio, como sempre, né? O direito privado, ele, por mais que ele não seja que ele seja disponível, essa disponibilidade também é nos limites da lei, é isso? Você tem que tomar cuidado com o regime de casamento dos seus sócios. E aí existem lá os pactos parasociais, que são aqueles pactos realizados entre os sócios, mas fora do estabelecido contratualmente da sociedade. Temos lá o contrato social, eventualmente, no caso das ECAs, temos os estatutos, temos lá o instrumento que regula aquela sociedade, mas eu, como sócio, posso chegar para o meu sócio e falar assim, ô fulano, vamos fazer um combinado aqui? Nós somos sócios há muito tempo e tal e tal. Se você for casar, casa no regime de separação total de bens, pode ser? Ou faça um pacto antinupcial, né? Se você quiser contemplar de alguma forma lá o seu companheiro, a sua companheira, deixe claro no pacto antinupcial a incomunicabilidade com relação à nossa sociedade, para evitar amanhã depois ter problema, etc, etc. É uma condição recomendável, né? É uma condição que daí inicia-se aí um bom planejamento sucessório patrimonial, uns cuidados envolvendo essa questão hereditária envolvendo sócios, né? E aí se estende, é óbvio, se os sócios forem da mesma família, se forem pais, se forem filhos, né? Tentar, nessa construção parasocial, ou seja, paralela ali à social, a construção social que eu falo, societária, estatutária, documentada naquela sociedade, criar mecanismos para que um eventual direito sucessório, mesmo que entre os sócios, não venha a brecar aquela sociedade empresária. Porque mesmo que entre os sócios, meus amigos, sociedade de um filho com um pai. Filho e pai pode ser sócio? Pode. Agora vejam, imagina que a empresa tem um capital total do pai, para ser melhor, né? Para ser mais técnico. Todo o patrimônio do pai se restringe àquela empresa. A empresa, ela é de sociedade com o filho. Sociedade legítima. Quando eu falo legítima, quis dizer assim, não houve nenhum beneficiamento de forma tangencial, não houve nada nesse sentido, não. Tangencial que eu falo assim, ilegal, né? Olha aqui, eu vou te colocar um sócio aqui, porque eu não quero deixar nada para os seus irmãos, e aí eu vou colocando você aqui, vou passando para você. Não houve nada de ilegal, etc. Eles são sócios, efetivamente. Aí amanhã depois o pai falece, e os irmãos são herdeiros. No meu exemplo aqui, né? Um é o sócio e tem mais 2 irmãos. Os irmãos são herdeiros. Nunca não entendem do negócio, etc, etc. Mas têm direito, afinal de contas, são os herdeiros daquela sociedade empresária. Há a necessidade de se precaver contratualmente, no sentido de que, eventualmente, pagar, né? Apurar os haveres e pagar pela retirada daquelas cotas, né, na figura daqueles herdeiros. Se um dos sócios, no caso do meu exemplo aqui, o irmão que continua vivo, quer tocar a sociedade empresária sem ter um embaraço de ter os irmãos que até então não, no meu exemplo, não participavam da sociedade como sócio. Então, a importância do 1028, a importância de ter esse cuidado na hora de redigir os contratos sociais, no caso das sociedades limitadas. Vejam, meus amigos, o Código Civil, ele tem uma preocupação, seja lá no 980, quando ele pede, né, ou ele impõe, melhor dizendo,
o arquivamento da junta comercial de sentenças que decretaram homologação, separação, divórcio, enfim, há que manter isso atualizado. E com relação às sociedades limitadas, o 1027 regula a partilha das participações societárias. Eu falei 1028, o 1028 também trata a respeito, mas é o 1027, né? Nos casos de divórcio e dissolução da sociedade conjugal em razão da separação legal. Ter cuidado, ter atenção com relação a isso. Aí sim, o 1028, o ex-cônjuge, o ex-companheiro do sócio e seus herdeiros não poderão participar da sociedade como consequência do resultado da partilha, que apenas lhe conferirá o direito à percepção dos lucros que os sócios divorciado ou separado tocariam e seriam distribuídos a cada ano, se positivo o resultado social. Vejam, por que eu estou ressaltando isso? Às vezes, meus amigos, se por um lado deve, né, ou é recomendável haver esse cuidado para que você não tenha os sócios indesejados, os sócios, às vezes a distribuição, muito embora eles não sejam, né, ou eles continuem sócios, vou reformular. Às vezes você vai ter aquele sócio ali indesejado, mas se ele estiver, ou se houver o cuidado lá do 1028, de limitar as ações, né, as ações dele enquanto poder administrativo, enquanto ações gerenciais, de gestão da empresa, se você tiver esse cuidado, pode ser que seja uma boa, assim, você não vai precisar liquidar, né, você e os nossos clientes não vão precisar liquidar, apurar os haveres, liquidar os valores referentes às cotas daquele falecido. Às vezes não existe a possibilidade de haver a aquisição, o pagamento efetivo pelas cotas, e às vezes uma limitação no que tange à gestão, ao poder gerencial, garante uma retirada mensal ali dos herdeiros, eventualmente do ex-cônjuge, etc., e garante a perpetuação da empresa.